Está ocorrendo o encontro do G7 no Japão e muitos que analisam geopolítica, que gostam deste assunto, se questionam onde está a China, onde está a Índia, uma vez que estes ambos países têm economias que estão sim entre as 10 maiores do mundo. E mais, muitos ainda se questionam o que o Brasil está fazendo na reunião do G7. E é deste assunto que nós iremos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. Eu gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse e também acionasse o sininho aqui do nosso canal, a fim de que você recebesse as novidades que temos aqui no nosso canal de Geopolítica. Além do mais, eu gostaria de falar com você que quer aprender geopolítica e não sabe quais caminhos seguir. Então, no dia 29 de maio, nós teremos um evento Geopolítica Além das Manchetes, a fim de discutirmos ali os caminhos mais interessantes para estudarmos este conteúdo tão interessante. Inscreva-se no nosso evento, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos lá, sem mais delonga. Pessoal, então o G7. O G7 diz respeito ao grupo dos 7, os 7 maiores países do mundo. Só que quando nós pensamos em aspectos da geopolítica, nós podemos pensar os 7 maiores potências nucleares, ou os 7 maiores países populosos, ou os 7 maiores PIBs e assim por diante, não é? Então são várias as características que nos possibilitam classificar o grupo do G7. Inclusive existe o grupo do G4, do qual o Brasil faz parte, que são 4 grandes e importantes países. É o caso da Alemanha, da Índia, do Japão e do Brasil, que são potências locais, pelo menos, que gostariam de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, tudo bem? Aqui no nosso canal nós temos um vídeo sobre este conteúdo. Aparece aí o card em algum momento para você ver, ok? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Nós, ao falarmos do G7, o que nós temos enquanto G7, vamos comentar sobre isso, né? Fazendo uma espécie de pequeno histórico a respeito do G7, do que é e trata exatamente este grupo de países, tudo bem? Aí, através de breve histórico, já falaremos disso. Quais são os países membros, onde está a China e cadê a Rússia, tudo bem? É isto que nós iremos comentar. Aqui nós temos a foto feita da reunião do G7, vocês visualizam então os líderes do Japão, do Reino Unido, dos Estados Unidos e assim por diante, que são os países membros, inclusive não é a própria representante da União Europeia participando do evento do G7. Tudo bem? Pessoal, então em termos de história, o G7 nasceu em 1975, só que não nasceu enquanto G7, nasceu enquanto G6, né? E o que nós tínhamos naquele momento eram as 6 maiores economias do mundo. Tudo bem? E então, nós tínhamos a presença da Alemanha Ocidental. É interessante lembrarmos que a Alemanha estava dividida, ok? No contexto da Guerra Fria, nós tínhamos a presença da França. Aliás, foi a França o país que deu início aos debates ali envolvendo essas grandes economias do mundo, tudo bem? Nós temos também, não é, a presença dos Estados Unidos, a maior economia do mundo naquele contexto, e hoje a China disputa esse espaço de maior economia, e aí nós temos inclusive o fato da China ser a segunda maior economia do mundo, e conforme se calcula o PIB por poder de compra, a China até aparece em primeiro lugar. Por que a China não está presente no G7? Pelo motivo seguinte: lá na década de 70, quando é criado o G7, a China não era a potência econômica, não era a potência industrial que é hoje, ok? Inclusive, quando nós olhamos para a distribuição da indústria no mundo, mais ou menos 24% de todo o produto industrial produzido no mundo é produzido na China. Não por acaso, inclusive, a China é chamada aí de fábrica do mundo. Os Estados Unidos vem na sequência, 23% ali, como grande país também industrializado, ok? Mas lá nos anos 70 a China não era, repito, essa importante potência industrial que caminha para ser potência tecnológica como é hoje no ano de 2023, por exemplo. Então isto justifica por que a China não faz parte do G7, ok? Muito bem, então Alemanha, França, Estados Unidos, Itália,
ok? A Itália perde cada década que passa a população nas últimas décadas, não é? E consequentemente perde projeção, poder, importância e assim por diante. A respeito da população, nós temos também aqui no nosso canal um vídeo a respeito da população da Índia que ultrapassou a população da China e assim por diante, ok? Além disso, nós temos o Japão e temos também o Reino Unido, que são os países que deram início ao chamado G6 em 75, a primeira reunião que ocorre na França, sob a força e a importância geopolítica da França, que queria discutir questões importantes envolvendo o FMI, o Banco Mundial e assim por diante, ok? É no ano de 1996 que nós teremos a entrada do Canadá, tudo bem? Então o Canadá entra para o G7, ok? Para o G6 compondo, portanto, doravante, a partir de então, o chamado G7, que vai ficar bem conhecido no mundo por conta das reuniões que faz anualmente para discutir os mais diversos assuntos, ok? Temos que reunia, portanto, os países mais industrializados naquele momento e as maiores economias, ok? Olhando ao longo da década de 80, 90 e até a década de 2000, os países do G7 compunham uma parte considerável, uma porcentagem bastante significativa de todo o PIB do mundo, ok? Então a potencialidade econômica do G7 era muito forte. Hoje se discute bastante que o BRICS, o Brasil, a Rússia e a China, apresentam um PIB um pouco superior ao PIB dos países do G7. Então você tem aí um mundo mais multipolar hoje, o qual inclusive faz com que nós percebamos que para lá a importância do PIB do chamado G7 já não é tão única, exclusiva em termos de importância quando comparamos aí esta outra gigante instituição com PIB significativo, que é o caso do BRICS, ok? Somando ambos aí, nós temos mais da metade do PIB internacional, se nós somarmos a economia da China e a economia do BRICS e também a economia do G7, ok? Muito bem, além disso, em 1997, houve o convite à Rússia para que a Rússia participasse das reuniões do G7, ok? Evidenciando o fim da Guerra Fria de maneira bastante acentuada, certo? E em 98, a Rússia participa do G7, que passa a ser designado como G7 mais 1, ok? Alguns vão até dizê-lo ser o chamado G8, ok? Entretanto, em decorrência da guerra da Rússia com a Ucrânia em 2014, lá na região da Crimeia, nós vamos ter a Rússia expulsa no ano de 2014, voltando, portanto, a ser apenas G7, ok? Então temos aí esta importante nomenclatura aí, G7, G8 e assim por diante, tudo bom? Em 2023, a reunião deste ano está discutindo mais sanções econômicas contra a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, desde aí 2014, essa guerra se desdobra em 2015, 16, 17, 18, etc. E o ano passado, 2022, nós assistimos à operação militar russa na região do Donbass. Tudo bem? E temos o mundo no mapa, ok? Os nossos alunos de geografia, de geopolítica, sabem da importância da cartografia e olhando aqui para o chamado G7 no mapa, nós vemos que estes países, em boa parte, são banhados pelo Atlântico, ok? É uma expressão do poderio, da importância do Atlântico Norte. Chamaram até atenção muito para o fato destes países do G7 pertencerem à OTAN, ok? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, não é? Exceto o Japão. Tudo bem que está localizado lá no Oceano Pacífico, então hemisfério norte, países desenvolvidos, com riqueza e elevado IDH e assim por diante, ok? E claro, temos a presença também da União Europeia, que participa das reuniões do G7, inclusive a União Europeia embarca nos debates do encontro deste ano, de 2023, no que se refere às sanções econômicas contrárias à Rússia, ok? E aí se questiona, e a China, e a Índia, e o Brasil, não é? O que esses demais países têm a ver com a questão do G7? Porque participam ou não? No caso, né, a China. A China é um país que, na visão da maior parte dos países do G7, deve ser contida no seu avanço, na sua influência que tem sido crescente em diversas regiões do planeta, especialmente no Sudeste Asiático, tudo bem?
Agora, a Índia é convidada para participar do G7 agora, em 2023, ok? E o Brasil também. Só que não é a primeira vez que o Brasil participa das reuniões do G7. Nós já participamos em 2003, em 2009 e novamente estamos agora, né, o Brasil participando do G7 enquanto país convidado, ok? Então aí o Brasil no G7, nós vamos ter o seguinte, é o país que cedia a cimeira, ok, assim chamada, o debate daquele ano, que convida alguns países, tudo bem? Então o Japão convidou o Brasil para que o Brasil participasse. Só que assim, não somente o Japão não somente o Japão convidou o Brasil, não é? O Japão convidou outros 6 países além do Brasil, ok? É o caso, por exemplo, da Austrália, da Índia, ok? Da Coreia do Sul, do Vietnã, da Indonésia e de Comores. Aqui este território representando a União Africana, tudo bem? Então é uma representatividade de diversas regiões do planeta aí no G7 para discutir, neste ano especialmente, 2 coisas importantes. A mais evidente, sanções econômicas contra a Rússia, ok? E em outro aspecto ainda, há um debate a respeito de diminuir investimentos na China, com o objetivo de conter, ok? De conter a expansão da China, ok? Então, quais seriam os objetivos do G7 neste ano de 2023? Em boa parte, discutir a questão da Rússia e também discutir a questão da China. Isto porque, ainda que a Índia, tudo bem? Ainda que a Índia seja um país que pertença ao BRICS junto com a China, nós temos uma tensão, uma disputa envolvendo a China e a Índia. Tudo bem? Isso é coisa importante, né? Então, há uma tensão, uma disputa entre China e Índia. E o objetivo do G7 é tentar trazer a Índia para o seu lado, digamos assim, ok? E a fim de enfraquecer o BRICS em boa medida, pera lá, outro país do BRICS também está participando do G7. Não é como membro convidado, é o caso do Brasil, tudo certo? Então você tem países que, se somado força ali no BRICS, teria uma concorrência forte, se crescente, uma concorrência significativa em relação ao G7, ok? Em PIB, já o PIB do BRICS é superior ao PIB do G7, por exemplo, ok? A produção e o parque industrial da China é superior hoje à produção industrial do parque industrial dos Estados Unidos, por exemplo, ok? Então você tem aí debates a fim de buscar mecanismos de contenção à expansão chinesa, ok? Esse fato é importante, além, claro, do mais óbvio que é as sanções em relação à Rússia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e tal, certo? Então fiquemos atentos a isto, né? Agora, vale lembrar ainda que em relação à China nós temos o AUKUS, tudo bem? A Austrália, certo? O Reino Unido, como é o nome lá? A Austrália, o Reino Unido, ok? E Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia, não, né? Me foge agora, Austrália, Reino Unido, pertencentes, né? E debatendo a contenção e a expansão da China na região da Ásia, tudo bem? Então, a Austrália convidada aqui para participar do encontro do G7, justamente para trazer a Austrália mais próxima dos países do G7, assim por diante, ok? A mesma coisa vale em alguma medida para o Vietnã e para a Indonésia, certo? O objetivo é justamente trazer esses países para que se enfraqueça em alguma medida a influência que a Rússia ou a China teria sobre eles, ok? Mesmo porque a própria Índia é um país que não fez condenações fortes e severas em relação à Rússia quando o assunto é guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, ok? Pois bem, então o país 7 convidou outros países, além do Brasil. O Brasil já participou em outros eventos, 2003, 2009, certo? E o Brasil faz reuniões bilaterais com países, com a Indonésia, com o Vietnã, por exemplo, com o próprio Japão, com a França, e o Brasil vai fazer também reuniões bilaterais com instituições, como é o caso da ONU, bem como também com empresas, a exemplo da
Mitsubishi, para discutir questões econômicas e outros assuntos importantes aí das relações internacionais envolvendo o Brasil e os demais países, ok? Espero que nós tenhamos compreendido, não é? Um pouco o que é o G7, certo? Por que a China não faz parte, por que a Índia não faz parte, mas também é convidada, e por que o Brasil é convidado, ok? No mais é isso, espero que tenhamos compreendido. Bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!